Anteriormente em O Enigma de Alexandre. Enquanto isso, veio Anselmo Alberto, o qual era vizinho no lado norte, tinha uma oficina e trabalhava ainda como ferreiro. Quando chegou à oficina, Alberto estava forjando uma cantoneira. Boa tarde, compadre. Disse Anselmo. Boa tarde, compadre. Como vai essa força? Já estive em melhores dias. Você precisa de alguma coisa? Seria interessante se eu conseguisse conversar com todos os fazendeiros da região em uma assembleia. Para que você quer uma assembleia? Sei que você é um homem que sempre consegue o que quer. Dessa vez as coisas foram longe demais. Tem a ver com sua filha? Jurei que jamais daria com a língua nos dentes. Mas, agora, só o povo unido poderá me ajudar. Eita! Não estou entendendo onde você quer chegar. Estou falando de uma guerra que foi longe demais e precisa acabar. O Enigma de Alexandre, parte 4. Prosseguiu também Safira com seus guerreiros em sua busca. Subindo ela o morro no terreno de Arnaldo, veio ao capinzal, de onde podia olhar para o norte e avistou o celeiro, com o pasto das cabras a sudeste e um pomar de frutas a sudoeste. Havendo então conversado com os que a seguiam, decidiu ir até o celeiro, pois algo dentro de si parecia lhe compelir para que o fizesse. Seguindo, pois, eles pela sinuosa estrada com a qual o pomar de Arnaldo divisava com o pasto de suas cabras, iam conferenciando sobre o que encontrariam, se achariam porventura alguém na casa, pois nenhuma nuvem de fumaça parecia subir da chaminé. No mesmo instante, Francisco e Opala, havendo esperado alguns minutos, ajudaram Arnaldo a levantar-se e conduziram-no para dentro de sua casa. Opala, pois, puxou uma cadeira e Arnaldo assentou-se na cozinha junto à mesa, com sua face voltada para o lado sul, de modo que via a janela da cozinha fechada e o fogão a lenha à sua frente. Assentaram-se também Francisco e Opala, ambos do lado oriental, junto à mesa, ao lado de Arnaldo, de frente para a parede da cozinha, em que um relógio de ponteiros marcava 2h15 da tarde. Falando então Arnaldo, disse: Estou confuso. Conseguem me explicar o que aconteceu? Gostaríamos de ter todos os detalhes do que está acontecendo. Falou Opala enquanto, após despejar de uma jarra, entregava um copo com água a Arnaldo. Bebeu Arnaldo a água e respirou fundo, tentando formular sua próxima colocação na conversa. Falou Francisco a seu patrão. Patrão, Lorena está envolvida com o pessoal de uma seita e tentou matar você para conseguir alguma coisa, a qual ainda não podemos entender o que é. Eu também havia sido sequestrada por aquelas pessoas e iria ser oferecida em sacrifício, conforme a vontade de um certo Alexandre. Falou Opala. Arnaldo demonstrou expressão de assombro, porém ainda continha seu ânimo como se nada daquilo que acontecera pudesse abatê-lo. Contudo, Francisco prosseguiu. Nas suas terras, os guerreiros da montanha construíram um cenáculo, para fazerem suas reuniões culticas. Mas o grande objetivo deles era que, em algum lugar por aqui, haveria de ser construído o santuário. E, para tanto, parece, você teria que ser tirado do caminho. Nessa hora, Arnaldo levantou sua cabeça e, olhando para o relógio e os calendários na parede, disse: Eles disseram que o dia e a hora chegariam. Como assim? Você sabe de alguma coisa? Indagou Opala, com expressão de surpresa. Francisco, você disse que não levaram nada do celeiro, certo? Sim. Eu disse. Na verdade, levaram sim. Uma coisa que você não tinha como saber que estava lá. Você consegue nos dizer o que é? E o que isso tem a ver com a tentativa de assassinato? Olhou Arnaldo para Opala e disse-lhe: Opala, quando você era bem pequena, seu pai dedicou você ao santuário, prometendo que você se tornaria a princesa do concerto. Mas, em algum momento você começou a se envolver com outras coisas e seu pai deve ter precisado corrigir você. Não estou entendendo. Falou Opala. Tem muita coisa misturada aqui. Como uma coisa se relaciona com a outra? Eu disse que Anselmo não deveria se envolver com o santuário. Mas ele não me ouviu. Depois que perdeu a esposa dele, precisava preencher seu vazio e curar seu luto com alguma coisa. Porém deixou de ouvir os amigos e virou um fanático. Foi por causa disso que vocês se afastaram? Perguntou Francisco. Chico, se eu não confiasse em você e em Opala, não estaria dizendo tudo isso. Eu tinha medo, pois, à exceção de uns poucos aqui e ali, uma boa parte escolheu seu lado na guerra do Monte Asiago.
Essas pessoas precisam ouvir o Evangelho e conhecer a graça de Deus. Eu acredito que Jesus pode transformar a vida de todos. Falou Opala. Também acredito nisso. Disse Arnaldo. A religião cristã tem algo que nenhuma outra forma de culto tem ou consegue explicar. O ser humano é um ser horrível e necessita de uma intervenção externa para que possa se salvar de si mesmo. Talvez esse Jesus seja, como ele mesmo disse em João 14,6, o caminho, a verdade e a vida. Patrão, eu não sabia que você havia conhecido Jesus. Pois é. Eu nunca falei muito sobre, pois nunca tive certeza de nada. Sou agnóstico. Preciso de provas mais concretas para poder crer. Tudo bem. Falou Opala. Precisamos voltar ao assunto. Onde estávamos mesmo? Houve um tempo em que toda esta terra estava quieta, porque os que aqui chegaram tinham resolvido ir embora, para depois voltar. Num belo dia, fui com meu pai e meu irmão um pouco mais para o sul para explorar a mata e tirar um pouco de lenha. Mas, quando chegamos naquela região, havia um piso de formato circular e ninguém esperava que algo inacreditável estaria ali. Parecia ser um esconderijo. Logo que vasculhamos aquele lugar, percebemos que alguns símbolos impressos no chão pareciam estar querendo transmitir uma mensagem. Nesse momento, enquanto Arnaldo falava, Francisco e Opala redobraram ainda mais sua atenção, para que nenhum detalhe escapasse, deixando cintilar seus olhos diante daquele discurso. Prosseguiu, pois, Arnaldo. Parecia haver vários círculos um dentro do outro. Porém, cada circunferência ali não era dividida em 360 graus, mas 52 partes, tendo, cada uma, 7 seções menores. Era o ano. 52 semanas de 7 dias. Falou Opala. Entendemos exatamente isso um pouco depois. Mas havia vários anos naquele piso, dispostos em vários blocos e nós tentamos entender aquilo. Porém parecia faltar algo. Mas, bem no centro do círculo, onde deveria estar o clímax da história humana, havia alguns tijolos soltos. Parecia que a pessoa que construiu o piso queria que descobríssemos algo. Quando retiramos os tijolos dali, encontramos por baixo uma caixa de madeira em formato de bloco retangular, com a proporção de 2 unidades de comprimento para uma de altura e uma de largura. E, ali dentro, 3 coisas, e 2 plaquinhas de pedra com alguns escritos em uma língua estranha, uma vara com flores e um recipiente com uma substância esquisita. A Arca da Aliança. Falou Francisco. Sim. Alguém havia construído uma pequena réplica dela. Como não entendemos como aquilo serviria para nós, acabamos colocando de volta no lugar, para que alguém no futuro o pudesse encontrar. Porém, havia, ao lado daquela caixa, um escrito em papel. E, esse sim, podíamos entender, pois estava em nossa língua. Em Deuteronômio, Deus havia ordenado a Moisés que o livro da lei deveria ser posto ao lado da arca, em testemunho contra todo o povo. O livro que encontramos era uma Bíblia. Nos dias seguintes, começamos a lê-lo, pois aquelas histórias e ensinamentos ali contidos tinham um poder para atrair e cativar o leitor. Porém, não entendíamos muito bem o que era aquilo no começo. Meu pai faleceu algum tempo depois, vítima de uma enfermidade. Não poderia saber se deveria confiar naquele livro. Aquele pavimento de pedra foi construído por algum motivo. Era para alguém encontrar esse segredo no futuro. Você ainda tem essa Bíblia? Perguntou Opala. Sempre quis pegar uma em mãos. Tudo que conheço do Evangelho é o que obtive das cartilhas evangelísticas que li e da busca que faço em oração, pedindo orientação, além de algumas outras coisas. É aí que está. Eu escondi essa Bíblia no meio de um monte de trecos, que eu tinha guardado em meu celeiro. Queria esconder, pois tinha medo de sofrer algum desastre por ter o livro, mas, ao mesmo tempo, algo me dizia que ele deveria ficar comigo. Você acha que eles levaram a Bíblia? Falou Francisco. Tenho quase certeza disso. Eles quem? E por quê? Questionou Opala. Não tenho como saber quem exatamente fez isso. Mas um dia eles iriam levar a Bíblia, por causa da guerra. Acho que estou quase entendendo. Mas calma. Você diz que os dois lados têm algum interesse por esse livro? Na verdade, um dos dois lados construiu o pavimento no meio da mata e escondeu a Bíblia ali. Mas quem gostaria de alguma pista para encontrá-los era o outro, pelo que deve ter revirado meu celeiro em busca desse algo. Mas é pouco provável que tenham encontrado o que buscavam.
Nessa mesma hora, chegou Safira diante da casa de Arnaldo e chamou, dizendo: Ô de casa. Reconhecendo a voz de Safira, falou Opala a Francisco. É Safira. Deve estar me procurando a mando do meu pai. Ela não pode saber que estou aqui. Você acha que Safira não poderia lhe ajudar? Falou Francisco. Ela é muito fiel a meu pai e, com certeza, deve ser cúmplice em todas as suas ações. Fiquem aqui. Eu falo com Safira. Disse Arnaldo, levantando-se de sua cadeira e indo ter com Safira, à frente da casa. Olá, Safira. Como você está? Posso lhe ajudar em algo? Boa tarde, senhor Arnaldo. Por favor, não se incomode por eu e estes 9 estarmos andando por sua fazenda, pois buscamos a Opala, que desapareceu, e não temos notícias dela. Sem problema, Safira. Ninguém aqui viu ou tem notícia da menina. Se soubermos de algo, iremos avisar a Anselmo. Tudo bem. Pode ficar tranquila. Desculpe pelo incômodo. Saia das minhas terras. Obrigada pela atenção. Você tem mais algo a me dizer? Como assim? Sei lá. Eu e Anselmo somos amigos desde a infância e contávamos muitas coisas um para o outro. Ele precisa de alguma outra ajuda? Desculpe, Arnaldo. Mas é bom você não saber de mais nada. Safira. Eu sou uma pessoa de confiança. Se precisar de ajuda, pode falar comigo. Pode deixar. Passar bem. Saindo Safira com seus homens pelo caminho do norte, voltou Arnaldo para dentro. Disse Francisco a Arnaldo, fitando seus olhos nele quando entrou. Precisamos recuperar aquela Bíblia. Continua. Se você gostou desse modelo de conteúdo e gostaria de assistir à continuação dessa história, por favor, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por assistir. Um forte abraço. E até breve.